Então, seja bem-vindo ao Formação Marketing, nosso podcast voltado 100% para o mercado de marketing, principalmente marketing digital, né? E a gente tem um diferencial, que esse podcast ele é 100% voltado para analistas, gestores de marketing e também empreendedores, né? Então, para você nunca esquecer, todo dia quinto útil do mês, esse podcast vai no ar nas principais plataformas, Spotify, YouTube e no Instagram. E nosso primeiro podcast aqui, a gente tá com duas estrelas que eu super admiro, já trabalhei com eles, que é o Fábio Zimbenberg, da Berlim, e Pedro Henrique Jasmin, da Berlim. Então, primeiro de tudo que a gente vai falar sobre Brand Experience, né? Esse nome que é mega difícil de se falar, mas eu acho que... E pouca gente deve conhecer, né? Mas, pra gente começar, né, de bate-pronto já, cara, hoje eu acho que um principal problema que a gente vê no mercado de comunicação e por aí vai, é como construir uma marca forte, coesa, no mundo de hoje. O mundo todo competitivo, todo mundo gastando grana, marcas gigantes no mercado. Afinal de contas, como é que eu consigo construir uma marca forte no mercado? Bom, fala pessoal, prazer, Pedro aqui, Fábio. E acho que a primeira pergunta é muito interessante e é importante a gente entender o que é o branding de fato. E para a gente construir uma marca, a gente tem que entender qual é a importância de focar e investir em construção de marca. E aí, para a gente entender o branding, branding deriva da palavra brand, que é marca em inglês, e ele tem o ING, o que mostra que a marca é viva. É uma coisa que se muta, que se constrói com o tempo e que vai mudando, não é nada escrito em pedra. E a construção de uma marca é, de fato, uma construção, uma coisa que acontece passo a passo e é um trabalho de dia a dia, é um trabalho de constância. E a importância de ter uma boa marca é que você economiza bastante a longo prazo. E a ideia de brand é uma ideia de longo prazo, é uma ideia de construção. Então, acho que é um dos diferenciais e um dos pontos chaves. Então, aquela coisa da gente criar um site, criar uma marquinha, uma login ali com o sobrinho, deixar no nosso site e o site atualizar daqui a 15 anos, isso acabou, né? Cara, não deveria nem ter começado, na verdade. Não sugiro também que seja feito, mas... E me fala um pouquinho como é que é o dia a dia da Berlim, o que a Berlim faz, assim, na prática? Então, a Berlim é uma agência, hoje a gente trabalha no segmento full service, com foco em experiências de marca, que é o Brand Experience. E o conceito de Brand Experience ele é muito confundido com o conceito de branding, porque ele engloba, são experiências de marca, e quando a gente fala de experiências de marca, a gente fala sobre construção de marca, a gente fala sobre investimentos em gestão de marca, que é o branding, mas não é exatamente a mesma coisa. E, bom, acho que quer falar um pouquinho da história, Fábio? A gente começou aí em 2018, né? Primeiramente, a gente estava fazendo aí eventos corporativos, a gente começou um pouco com festa de final de ano, algumas ativações para alguns clientes específicos que a gente já tinha alguns contatos, e aí a gente, com o passar do tempo, a gente foi se adaptando, foi crescendo, e a gente acabou por fazer muito mais serviço do que a gente de fato fazia no começo, né? Começamos de uma forma mais amadora e hoje em dia a gente já está com uma estrutura grande, a gente já tem outras empresas que a gente faz parte de um grupo também. Então já é um cenário totalmente diferente, como o Pedro falou, a gente está nesse segmento de full service hoje. Então a gente entrega muito mais do que a gente entregava lá atrás de eventos corporativos, mas sempre com foco na ativação no Brand Experience. E tudo foi feito assim de uma forma muito constante. Então a gente começou oferecendo ativação e experiência de marca, depois a gente foi vendo que dentro da nossa metodologia a gente precisava transformar aquela experiência, aquela ativação em conteúdo, então a gente adquiriu parte de uma produtora audiovisual para a gente começar a oferecer vídeos e contemplar toda a metodologia de forma interna. Depois a gente foi crescendo e foi entendendo que, cara, também tinha que ter um conteúdo de pré. A gente passou a fazer conteúdo de pré, então tudo foi, tipo assim, passo a passo para a gente conseguir oferecer sem terceirizar. Foi bem gradativo, foi bem orgânico também. Tá, só uma dúvida, o que é conteúdo de pré? Conteúdo de pré, vamos lá. Muitas ações, elas precisam de um pré-preparo. Então, qual é a ideia? O grande objetivo de você fazer uma ativação de marca é você trabalhar o conhecimento da marca. Então, é você gerar uma experiência, gerar ali um momento de troca, onde o consumidor ele sai de um espectador, de uma pessoa que só está vendo de forma passiva, ele troca com a marca. Ele é envolvido. Só que muitas vezes, para você conseguir ter aquela troca da melhor maneira possível e gerar uma boa experiência, você tem que fazer um trabalho de pré. Então, você faz ali todo um warm-up, toda uma preparação para que o cliente chegue naquela experiência e ele consiga já captar e passar por pelas layers, né, pelas camadas, para ter a melhor troca possível na experiência. É uma introdução, antes do cara chegar de fato naquele momento da ativação.
Ah, entendi. E vocês, o Brand Experience, ele envolve também a parte digital, assim? Como é que é tudo organizado, harmonizado, ou cada um no seu quadrado ali? Não, a gente acredita que Brand Experience é total focado em comunicação integrada. Então, em todos os aspectos você tem Brand Experience. E quando você faz uma ativação de Brand Experience, é importante você olhar o 360 da marca sempre. Então, quando a gente fala de 360, a gente pode dividir em 5 grandes pilares. O primeiro é comunicação, o segundo é produto ou serviço, o terceiro são pessoas e processos, e os últimos 2 são contexto digital e contexto físico. E aí você consegue fazer recortes que é, por exemplo, um hotel. Ele vai ter muito mais um contexto físico, um contexto de pessoas, de atendimento e de processos, e menos um contexto talvez digital, um contexto de comunicação. Por exemplo, o e-commerce é totalmente diferente. Ele vai ter um contexto digital muito mais forte, um contexto de comunicação muito mais forte, mas um contexto físico muito pequeno. Então, cada marca tem predominância em um dos 5 contextos, mas é importante a gente sempre olhar ele de uma forma macro para a gente conseguir desenvolver essa experiência. Ah, legal. E quando a gente está falando agora eu vi que vocês atenderam empresas grandes, né? Orama, Itaú e por aí vai. Como é que chega um briefing para vocês? Como é que o cliente ele vem com uma dor, com uma necessidade na prática mesmo? Ou, sei lá, vocês olham para a empresa, pensam em alguma coisa legal e oferecem isso para a empresa? Porque eu penso assim, como é que funciona o trabalho de vocês, né? A gente já viu de tudo, né? Normalmente o que acontece o cara vira pra gente e fala, preciso fazer alguma coisa diferente. E aí eles chamam a gente, eles chamam a gente de fato analisa aquela empresa, a gente faz todo um estudo antecipado para entender o contexto dela, as campanhas que estão rodando, a história, a cultura interna, o que eles estão pregando dentro da própria empresa. E aí, a partir daquilo, a gente reúne todo o nosso time para a gente ter o desenvolvimento dessas ativações, eventos, conteúdos, o que seja. Então, as melhores ativações que a gente teve provavelmente saíram de briefings totalmente abertos. Então, era assim... por exemplo, um restaurante vira pra gente e fala, cara, eu preciso movimentar melhor a minha quarta-feira. Só. Caraca. Se vira aí. Então, e eles não querem uma coisa tipo assim, não, vamos botar uma dose dupla de cerveja. Vamos criar alguma coisa totalmente diferente, com um orçamento quase zero, e aí a gente vai daí. Caraca, então, eu acho que as melhores ativações que a gente fez até hoje foram ativações que a gente tinha esse briefing totalmente aberto e a gente parou com todo mundo, analisou, estudou a empresa e dali a gente foi. Eu não sei se acontece com vocês, mas eu vejo muito assim no mercado corporativo que o setor do marketing, às vezes, ele tá muito contaminado ali dentro, né, da empresa, ele não consegue sair daquela bolha, né? E eu acho que o cliente, às vezes, ou até mesmo um gerente, ou quem vinha contratar vocês, eles devem pensar, ter essa dor, né? Falar, caraca, cara, eu não consigo inovar, vou chamar os caras aqui pra pensar por mim, né? É muito disso. Cara, acontece muito isso, mas acontece também um caminho, até fazendo a nossa meia-culpa, que é, o cliente fala, olha, eu preciso disso, ou preciso de um vídeo, e a gente fala, não, o que você precisa não é isso não. Vem cá que eu vou te falar o que você precisa. E aí a gente sugere outras coisas. Então, tem muito do briefing aberto, e a gente gosta de trabalhar com briefing aberto, porque dá para estimular bastante criatividade e fazer ações que saiam do comum, mas acontece muito da gente também receber briefings e sugerir outros caminhos e estimular o cliente a olhar para outras possibilidades. Você tem algum exemplo aí na prática que aconteceu? Obviamente não precisa citar a empresa, né? Não, tem sim. Por exemplo, um dos meus cases favoritos até, da Skol Beats, a gente recebeu um desafio que era montar o lançamento do novo produto Beats para o Carnaval de 2020. Skol Beats era o primeiro produto que a Beats estava assinando com a Anitta como head de inovação e criatividade, e eles escolheram a gente para fazer esse lançamento no Rio de Janeiro. E aí, enfim, a gente acabou fazendo uma ação específica, mas para chegar nessa ação a gente trouxe assim, milhares de ideias. E as ideias eram desde ideias assim, megalomaníacas, que a gente surtou, mas falou, cara, vai que eles querem, até ideias mais simples. Não, mas uma dúvida, o briefing chegou como? Tipo, precisamos lançar. Chegou, preciso lançar e preciso que faça barulho no Rio de Janeiro. E eu tenho a Anitta. Era isso. Ele falou, Anitta, né? Beleza, mas a Anitta tá disponível? Não. Então tá, então vamos por aqui. Mas o que foi a ação de fato? A gente espalhou em vários pontos de venda réplicas da lata em tamanho real, assim, em tamanho gigante, na verdade. Com 3 metros de altura, os compradores podiam entrar dentro da lata e tomar um banho de glitter. Porque o mote da campanha era match perfeito, que era o match entre carnaval, bloco de rua, né? Beats,
e purpurina, que tava super em alta na época. Eu lembro vários memes, né, que a galera depois não conseguia Exato. tirar. Ah, caraca, pra tirar essa purpurina só no carnaval do ano que vem. Exato. E aí a gente colaborou com esses memes, que a pessoa entrava dentro da cabine e saía toda purpurinada. Uhum. E por si só já chamava muita atenção, porque era uma lata de 3 metros em frente ao ponto de venda, você podia tirar foto dentro, era super instagramável, super compartilhável, e foi um mega sucesso. A gente ganhou até prêmio internacional com essa ativação. Irado, muito bom, muito bom. Cara, e eu que sou do marketing digital, né, propriamente de performance, né, sou um cara muito analítico e por aí vai, eu gosto muito de, cara, anúncio funciona, mas é claro que eu sei que tem a parte do conteúdo, do contexto por trás, experiência de marca, que claro que essa conta às vezes nunca vai fechar, né, a gente tá falando de grandes empresas como Skol, Itaú, mas a gente tem que lembrar também do Zé da esquina ali, que às vezes, pô, o cara tem um puta potencial de negócio, mas não sabe nem por onde começar, como fazer. E muito se bate hoje entre conteúdo e anúncio, conteúdo e anúncio. E pra vocês, cara, essa briga aí, tem alguém que ganha no final das contas? Cara, acho que não tinha que ser visto como uma briga e sim caminhando junto. Acho que quando a gente fala de conteúdo, fala de experiência, fala de experience no geral, a gente fala de longo prazo. Porque ninguém faz uma coisa aqui e compra. Não é conversão. É você construir uma imagem a longo prazo, é você construir para no futuro você ter que gastar menos com anúncio. Lindo. E quando você fala de anúncio, você fala de curto prazo, você fala de imediatismo, de criar demanda, de fazer call to action, de forçar ali a venda na hora. Então é muito mais voltado para conversão. Então acho que os dois são super importantes, mas eles precisam andar juntos, porque sozinho, às vezes você não tem fôlego para chegar numa coisa de longo prazo, e se você também só foca no curto prazo, você não constrói uma marca ou enfim, o que seja para longo prazo. A produção de conteúdo pode até ser uma arma para você conseguir aumentar a sua conversão na hora de ter um anúncio. E até reduzir o custo de aquisição de clientes, futuramente, como o PH falou. E que eu gosto de bater muito isso nas consultorias que a gente dá, que é justamente, cara, não seja imediatista, do tipo, vamos botar dinheiro aqui, vamos medir amanhã quanto que tá vendendo. Isso é lindo, né? Todo mundo quer botar 10 reais aqui e quer faturar R$1.000, né? Sendo que, cara, a gente entende que produto satura, mercado satura, você tem que ter uma sazonalidade de determinadas coleções, produtos e serviços, e que você não vai vender isso pelo resto da tua vida, né? Seria muito lindo, né? A Orama XP Investimento tá me dando 2% de rentabilidade, o Facebook tá me dando 10 vezes o retorno do investimento. E eu sempre bato muito com o cliente, cara, a gente não faz conteúdo, né? Mas o conteúdo ele é extremamente importante para justamente, além de fidelizar o cliente, né? A gente fala muito na consultoria sobre LTV, né? Que é o Lifetime Value do cliente, né? Quanto esse cliente dá de dinheiro pra gente ao longo do período, né? E, cara, só com anúncio, você não fideliza esse cara, né? Lembra que, porra, esse cara, sei lá, sou uma empresa de suplemento alimentar, o cara toma whey protein todo dia, né? Todo mês, né? Cara, se mês que vem aquele whey protein estiver mais barato em outro lugar, ele vai ser prostituído e comprar em outro lugar. E eu parto muito um exemplo que eu acho que é mega normal aí do mercado, muito se fala da Magazine Luiza, né? Que às vezes nem tem o menor preço, mas tem aquela comunicação, tem a Magalu ali do lado e etc. Tem a confiança também, né? Você tem a confiança em cima daquela marca. E é um trabalho de 100% de branding. Exatamente. A Lu da Magalu, além de ser o personagem, né? Virou um meme, virou um... Que dá dica, né? Uma personalidade. Tem meme de fofoca com a Lu da Magalu. Exatamente. E eu acho muito legal isso, que é justamente... a Magalu pensou assim, cara, beleza, eu sou uma big aí do mercado, cara, eu não vou ficar só me prostituindo em grana, anúncio o tempo inteiro, porque eu sei que não é só isso que vai converter a longo prazo. E até puxando um gancho legal que tem acontecido muito no mercado, até a gente estava falando de empresas de investimento aqui, é muito comum que, cara, para pensar, uma empresa de investimento, o que o cara tá vendendo ali um serviço? Quem rentabiliza melhor ou pior? Cara, às vezes o fundo da empresa de investimento de XYZ é o mesmo da outra. Ambas trabalham com o mesmo, né? Aí eu te falo, o que vai fazer o cliente tomar uma decisão, no final das contas? São os aspectos de marca, a credibilidade, a confiança, a segurança. Isso você só consegue investindo na sua marca, porque quanto mais forte a sua marca, mais você consegue transmitir esses valores. Exatamente. E voltando aí pro mercado de investimento, para pensar, cara, eu tô botando meu dinheiro numa empresa, cara. É óbvio que uma relação de confiança. Exatamente. Também. Então, quanto mais eu, lembrei, primeira empresa de investimento que veio na minha cabeça, os caras estão ali. E muito dessa lembrança de marca eu devo, de fato, à construção de marca. E, claro, o anúncio vai só daquele pontapé final ali para empurrar aquele lead para converter, E não é à toa que a XP investe em uma série de ativos para construção de marca. São os experts, patrocínio de uma série de atletas nas Olimpíadas, também. Enfim. E tudo isso
é investimento em construção de marca, investimento em experiência e uma construção 100% de longo prazo. Exatamente. Então, galera, continue criando conteúdo, que é importante. Mesmo eu aqui de performance, mas isso é muito importante, né? Porque eu falo disso porque é gerado uma expectativa atualmente no mercado, né? Que você pode hoje trabalhar de qualquer lugar, que você vai fazer anúncio no Facebook, no Instagram, no Google, que você vai ficar milionário, né? Mas, cara, não é assim. Infelizmente, não é assim. Tem que ter essa construção de marca por trás aí. Mas voltando à Brand Experience, cara, me fala o que de fato é uma ativação, assim, dia a dia mesmo, cara. E dá exemplos de cases aí de vocês, né? Cara, você falou um já, né, da escola, pô. Uma ativação, além do ganha-pão, né? Não, brincadeira. Faz parte, né? A ativação, basicamente, é quando você envolve o consumidor em uma experiência que gera ali para ele um momento de prazer, um momento de troca, que gera memória afetiva, que é divertido, que é leve. Então, você para de pensar em conversão, para de pensar em venda e pensa em cativar aquele consumidor. E aí, obviamente, no longo prazo, você vai atrair esse consumidor, você vai criar uma memória afetiva no imaginário coletivo, você vai aproximar aquele consumidor de você. E aí, o que pode ser uma ativação de marca? É qualquer coisa que a sua marca está ali assinando e comunicando. Então, pode ser uma coisa mais explícita, como pode ser um product placement, que você só coloca ali o nome da marca e aquilo roda de uma forma mais orgânica. E aí, isso envolve, por exemplo, quando a Heineken patrocina o Rock in Rio e coloca uma tirolesa. O cara que desceu no show favorito dele e viu a banda dele lá de cima da tirolesa vai lembrar daquele momento para sempre. E vai lembrar que a Heineken proporcionou aquele momento. Ou, por exemplo, a Heineken faz um trabalho também super legal com a Champions League. Então, você vê quantas pessoas não fazem churrasco e compram Heineken para a Champions League, que é a cerveja da Oficial, Champions. né? Então, esses são exemplos que funcionam super bem e mostram que são ativações de marca, mas ativações de marca não precisam ser coisas super complexas ou super caras. Óbvio que, enfim, tem uma proporcionalidade, mas dá para tomar medidas super criativas que às vezes não custam tanto. E o grande importante é você ter em mente 3 pontos, que são os 3 Vs. Você tem que gerar valor, então a pessoa tem que perceber valor naquela experiência, naquela atividade que ela está ali participando. Você tem que transmitir verdade, porque ninguém é bobo, não adianta você querer enganar, porque, cara, as pessoas vão lá, vão pegar teu brinde, vão fazer tua ativação e depois vão comprar no concorrente. Então aquilo tem que ser verdade e tem que estar coeso com a estratégia que a sua empresa adota, com a construção da sua marca. E tem que gerar vontade. Então ali você tem que gerar vontade. O terceiro V é a vontade, é você fazer com que a pessoa queira consumir aquela marca. Então, isso é muito importante. Você gerando esses 3 Vs dentro de uma experiência no offline, ou às vezes até mesmo no online, você consegue fazer uma boa ativação de marca. Boa. E trazendo também para a realidade de anúncio, eu falo muito da criatividade, né? Hoje em dia tá todo mundo fazendo mais no mesmo, no mercado de tráfego, gestão de performance, e eu sempre falo, cara, saia um pouco da caixinha nos anúncios criativos, etc. Porque, cara, o cara tá ali que tá vendo anúncio o tempo inteiro, ele tá ali no feed dele, ele tá relaxado, né? Aí para você, vem aqui curso de marketing digital, R$197, R$97, 297, não sei se vocês já repararam, né? Tudo termina em 7, né? Então tem essa seita, né, por trás, né? E eu sempre falo, cara, seja criativo, porque aqueles 3, 5 segundos iniciais que o cara tá no feed dele, tu tem que pegar a atenção dele, cara. Porque é todo mundo vendendo o mesmo serviço. Então, pensa fora da caixinha, vale isso muito pro nosso mercado de performance também. Um bom exemplo que eu sempre dou em sala de aula para meus alunos, eu acho que é super criativo e super legal, é de uma marca de desodorante, a Axe, que ativou no Lollapalooza. Eles não compraram a cota de patrocínio máxima, eles tinham uma série de limitações ali para ativar, só que no guide das ativações não tinha nada falando sobre a altura. Era só da metragem no chão, né? Metragem quadrada. Ah, tá. Então eles fizeram uma ativação que subia, que é para cima. E foi um bang jump que você subia numa lata de Axe, pulava lá de cima e foi um mega sucesso. E em vez de usar a área para os lados, né, eles usaram para cima, chamou super atenção. A ativação chamou muito mais atenção do que muitas outras ativações master dentro do próprio festival. E é um exemplo de criatividade. Foi super baratinho? Não foi super baratinho, mas poderia ter sido muito mais caro. E aí por isso eu gosto muito desse exemplo. Legal. Eu até trazendo pro nosso mercado também de performance, a gente trabalha com uma seguradora, né, de carro, né? E, cara, para pensar, a seguradora, obviamente, tem que ter um nome forte por trás, né? Também tô confiando meu carro ali com elas, né? Mas envolve muito precificação, né? Pô, tu vai ter 3 orçamentos aqui, tu olha aqui, pô, essa é boa, essa é boa, essa é boa, tu vai no menor preço, né? E nessa seguradora eles falam, cara, a gente não tem o menor preço. A gente tem um poder muito forte de marca por trás,
mas a galera vem procurando muito preço, né? E a gente fez uma ativação de um anúncio bem legal, que era assim, né? O cliente ele entrava no site, se ele ficasse mais de 5 segundos ali no site e ele saísse, em todos os locais que a gente podia exibir anúncio para ele, a gente ia fazer uma campanha de remarketing, quando o dono da empresa aparecendo e falou: tu vai ficar mesmo sem seguro, cara? Sabia que a cada 1 minuto, 4 veículos são roubados no Rio de Janeiro? Cara, isso a gente teve um ROAS de mais de 30 vezes. O que é isso? Porra, 30 vezes o valor investido do anúncio teve em faturamento para esse cliente, né? Então, cara, a gente foi direto na dor do cara. Caraca, não, os caras estão preocupados comigo. Rio de Janeiro não tem como ficar 1 minuto sem seguro. E ainda mais final de ano, né? Final de ano todo mundo viajar, o cara às vezes deixou o seguro, não, depois eu pago, etc. Não, velho, vem cá, tu vai ficar sem seguro mesmo? É uma forma de aproximar também do cara da marca. Exatamente. Fortalecer, trazer confiança. Não, e saiu agora uns indicadores bem legais em que... Quer dizer, bem legais não, né? Porque são ruins. Mas dizendo os bairros que tem mais assaltos, né? E, inclusive, a Barra da Tijuca, né? Pra quem é do Rio de Janeiro, a Barra da Tijuca tava entre os 5 primeiros bairros que tem mais assaltos. Então a gente usou... Já saí daqui tomando cuidado. Então. A gente fez segmentação de anúncio para cada bairro, falando assim, cara, sabia que o bairro que você mora é o segundo que tem mais furto de veículo, mais assalto de veículo? Então, cara, não fica sem seguro. É criatividade. Ou seja, o cara falou, meu irmão, como eu achava que uma abordagem na Barra, totalmente diferente do que os concorrentes estão fazendo ali. Eu achava que tava na Barra da Tijuca, tranquilaço, ninguém vai me assaltar, mas, cara, olha só, tá entre os top 5, né? Beleza, mas, cara, me fala aí, como é que é trabalhar na Berlim? Isso, né? Eu vejo que vocês cresceram muito rápido, achei muito irado isso, acompanho vocês no Instagram. Mas, cara, eu fico pensando assim, o desafio que vocês devem ter para caçar profissionais hoje em dia no mercado, para mim é um puta problema. Eu diria que eu acho que eu não consigo crescer por falta de profissionais qualificados. Então, por isso que a gente até tem uma escola para tentar formar pessoas, etc. Mas, cara, eu vejo que as graduações ainda não se atualizam rapidamente como o mercado precisa. E assim, do meu lado aqui, é um conhecimento meio técnico, né? Tudo bem, o cara vai estudar, tem que aprofundar e etc. E conforme vai passando o tempo, ele vai pegando uma expertise, né? Caraca, agora eu fico me questionando vocês, né? O cara tem que ser criativo, o cara tem que ser sagaz. Como é que é a dificuldade de achar esses profissionais aí no mercado hoje em dia? Eu falo, então, primeiro, pra qual câmera eu olho? Mandar um beijo pra minha equipe, ó. Vocês são maravilhosos, amo vocês. Mas, cara, de fato é um grande desafio. A gente tenta sempre ao máximo reter o talento, então esse é o mais importante. Foi uma das metas que a gente teve no ano passado, inclusive. Legal, cara. Tanto reter quanto aumentar a diversidade, porque diversidade de todos os tipos fazem muita diferença para você ter backgrounds distintos e isso estimula a criatividade. Então, esse é um ponto que queria que fosse o primeiro ponto a falar. Uhum. Mas, de fato, a gente tem que capacitar o talento dentro de casa. Por isso, uma preocupação muito grande em manter. A gente vê a curva de evolução dos nossos talentos, os que estão há mais tempo, há 4, 5 anos com a gente, 3, 4 anos com a gente. Como eles evoluíram, como o nível de entrega hoje é, assim, totalmente diferente. E muito mais alinhado com o que a gente acredita também. E isso foi no dia a dia? Foi cursos? O que vocês... Cara, a gente tem um programa interno que a gente capacita eles através de cursos que a gente faz uma curadoria, mas acaba que é dia a dia, é prática de dia a dia, é entrega, é erro, é acerto. A gente está num mercado muito dinâmico, então é muito suscetível a errar, mas tudo bem, a gente não condena o erro dentro da Berlim, desde que seja acertado, que a gente não repita o erro, que troque... rápido. Exato, errar rápido. Então, acaba que isso faz também muita diferença. E hoje, com uma equipe maior, com mais estrutura, a gente tem processos que enfim, mitigam isso também. Mas é, de fato, uma dificuldade, até porque o profissional do nosso mercado ele precisa ser generalista, mas ele tem que ter características muito específicas. Então, essa é a grande dificuldade. Eu acho que a gente hoje até hoje, pelo menos, acho que a gente não contratou ninguém que chegou pra gente sabendo todos os conceitos que a gente tá falando aqui agora. Legal. Então, eu mesmo, eu não aprendi nada disso na faculdade e também fiz pós-graduação na minha pós, pelo menos, que foi de gestão de negócios. Ninguém falava sobre isso também. Então, se era mencionado, era muito leve, era com quase que um desprezo, assim. Não era uma coisa, como você falou, não estava atualizado ainda. Então, eu acho que esses cursos, como a gente promove também, a gente tenta trazer e se atualizar também, são muito importantes para a gente poder ter essa equipe qualificada dentro da Berlim. Eu acho que no mercado de vocês, eu acho que o entorno, ele molda muito o profissional, né? A criatividade. Eu tenho um conceito que eu trouxe desde a faculdade, estou falando uns 15 anos atrás, né?
que tinha uma pergunta que sempre parava lá na minha faculdade. Eu fiz design, né? Pra vocês terem uma ideia. E lá atrás existia uma pergunta que era, cara, criatividade é dom ou é estudo? O que vocês acham? Eu acho que é uma mistura, mas é muito mais estudo do que dom. Eu acho que dá pra você estimular também. E é um estímulo constante, e dentro da Berlim a gente faz isso muito mesmo. Então, quando eu falo de criatividade é dom, óbvio que não é dom. Se você tá num ambiente que é criativo, que te estimula, que não te reprime, você vai estar mais à vontade, você vai se forçar a ter novas ideias. E aquilo vai vir de uma maneira mais natural. Se você tá num ambiente mais quadrado, é óbvio que aquilo vai ser podado. Sim. Então, Você isso é vai muito ficar importante. até mais acanhado de falar alguma coisa numa reunião. A gente, pelo menos quando a gente faz as reuniões de brainstorm, saem muito mais ideias diferentes quando a gente tá soltando qualquer coisa mesmo. A gente vai jogando na mesa, vai tendo ideia ruim, até vem uma que a gente consegue pescar ali e fazer alguma coisa. E uma coisa que acontece também, a gente brinca que a ideia é Megazord. Que a gente pega várias ideias e vai juntando até ela virar de fato uma ideia. Porque o processo de ideação, o processo criativo, ele não é assim que sai pronto. É uma construção, por isso que se chama de processo. E no dia a dia, assim, desculpa te cortar, mas no dia a dia, assim, é como? É todo mundo sentado numa mesa fazendo brainstorm. Fala, se a gente fizer isso, se a gente fizer aquilo. Não. Traz um pouquinho da realidade aí. A gente precisa de processos, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem uma conta nova, um projeto novo, a gente monta um squad. E aí, o que é esse squad? É um time que vai lidar com aquele projeto. Então, tem um gerente de projeto, um designer, um filmmaker, um estagiário, um criativo, enfim, uma pessoa de atendimento. E aí, a partir daí, esse time é responsável por aquele projeto. O que acontece é que projetos maiores ou projetos que precisam de um nível de criatividade maior, a gente traz pessoas de outros projetos e outras pessoas de dentro da empresa para um grande brainstorming. E aí sim a gente abre para todo mundo, taca a tua ideia, coloca teu background para fora, e a gente foi vendo que cada vez mais que a gente investir em pontos como diversidade, em processos para o brainstorming, porque por mais que colocar a ideia para fora, tem que ser organizado. Então é anotar, é não criticar, enfim, coisinhas desse tipo, a gente começou a ter melhores ideias mais aplicáveis, e a gente teve um resultado melhor. E eu acho também que a gente colocando pessoas diferentes, até quando você dá uma ideia totalmente diferente da que eu tô pensando, mas ele consegue conectar as duas ali e fazer, como ele falou, o Megazord, eu acho que a gente conseguiu criar alguma coisa muito mais fluida também, e que a gente consegue resultados mais rápidos. Então, é muito mais fácil você pensar com 18 pessoas do que pensar com 3. E é importante entender que cada pessoa tem um processo criativo. Por exemplo, o meu processo criativo, ele passa por busca de referências. Então, eu sento, penso na ideia e vou pegando referências que não precisam ser do mesmo mercado. Então, eu pego, sei lá, coisas que eu vi numa viagem, coisas que eu vi numa coisa lá de fora, coisas que eu vi no Pinterest, no Behance, e aí eu vou pegando aquelas referências e vou trazendo para dentro da minha realidade para construir alguma coisa nova. Então, isso faz muito sentido. É legal também que cada pessoa tem um mercado que se interessa mais, tem um tema que se interessa mais, então vai trazendo referência dali também. E vocês fazem essa curadoria não, essa separação de squad de acordo com ou know-how, ou expertise de alguém, assim, né? Então, normalmente a gente tem profissionais que são mais voltados para certas áreas, eles encabeçam esses projetos. Mas, por exemplo, eu sei que, não sei, a Ana, estagiária de conteúdo, gosta muito de tatuagem. Ou o Lucas, gerente de projeto, gosta muito de futebol. Eu tento encaixar eles porque eles vão ter mais afinidade Eles vão ter com aqueles tesão, né, de projetos. fazer. Exatamente. Às vezes a gente identifica o perfil de um cliente até que a gente está conversando, encaixa totalmente com uma coisa mais metódica, então a gente puxa uma pessoa mais metódica para estar ali com ele. Então tem muito esse... A gente vai analisando, caso a caso. Não, mas isso não é pra isso, assim. Todo mundo tá apto a fazer, qualquer coisa. fazer tudo. Legal. E quais são os principais erros que a gente deve evitar no Brand Experience? Não sei se é só criatividade. Dá pra gente listar isso ou é aquele, como eu tava pensando que era, né? Que tipo um brainstorm, cara, vamos ter ideias malucas aqui, vamos fazer. Cara, eu acho que hoje, assim, o principal bloqueador de ideias malucas é a legislação e a legalização de processo. Então, vamos projetar o centro da cidade todo e pegar um avião que vai chutar coisa lá de cima. Isso é um pouco mais complicado. Seria ótimo, mas é difícil. E a galera às vezes tem ideias assim, então a gente tem que descer um pouco pro papel, o que não impede, a gente já fez ações com helicóptero e com projeção. Cara, eu lembrei de um caso de um amigo meu, um aluno meu, na verdade, ele falou, cara, que há uns 20 anos atrás ele pegou uma moda praia, né, uma empresa de moda praia, em que ele tinha que fazer ação, né? Aí ele falou, cara, a gente pegou o helicóptero, saiu tacando biquíni lá na areia.
Porque só daqui a pouco vem a polícia. É óbvio, não tem jeito. E hoje em dia é ainda mais difícil, né? Porque, enfim, as coisas mudaram um pouco. Mas aí fala que você tá falando dos principais erros aí que a gente... Mas a gente encontra sempre questões legais, e aí, lembrando, a gente tem um time jurídico, mas a maioria dos profissionais, ele não tem um background jurídico tão forte. E até mesmo o time jurídico tem que se esforçar para mapear essas ideias, porque não são coisas triviais que você vê ali na faculdade, do tipo, posso eu pintar a Avenida Brasil toda de verde e amarelo? Pesquisar no Google. Então, são coisas que não são tão triviais às vezes. Então, a gente tem essa questão jurídica. E o outro ponto que eu acho que é importante sempre frisar é a importância nos detalhes. Cara, tem que revisar detalhe, tem que revisar a jornada do consumidor para você entender ali onde você vai criar o link empático, onde vai dar certo, onde vai dar errado, o que você tem que mexer. Porque é ali nos detalhes que você vai fazer uma experiência ser boa, virar excelente, ou uma experiência excelente ser a melhor da vida da pessoa. Irado. Eu acho que duas coisas também que agregam pra gente conseguir ter essa experiência mais, de forma mais fluida, pensando em jornada do consumidor, é pensar exatamente aonde você pode ter gargalo dentro da sua ativação, dentro do seu evento. Então, entender, o cliente vai entrar por aqui, ele vai passar aqui. Então, preciso colocar um unifila ali para organizar a entrada do cara, botar uma pessoa aqui para indicar onde é que ele tem que entrar. E, cara, checklist, você tá pronto antes do seu evento acontecer, ou se você tiver a oportunidade de fazer um soft opening, por exemplo, para exatamente entender o que pode dar errado. E entender que, cara, ao vivo, Não, por mais que você emitir, alguma coisa não Ensaio, vai alguma coisa acontecer muda. igualzinho. Então, Agora é o perrengue chique. Me fala aí qual o pior perrengue que vocês já passaram. eu falo 3 e a gente fala, pra ver se é o mesmo. Não, cara, eu não pensei ainda. 1, 2, 3. O Fábio deve ter muito perrengue, cara. Ele vem de muito, evento. cara, eu tenho muito. Mas quando eu penso em perrengue, eu penso mais nos de eventos. Qual que você pensa? Cara, Não, eu penso um das Call Beats também. Cara, das Cobices foi horrível, né? Foi. Mas eu penso nos balões e eu penso na Os Complex. balões. Não, da A Complex pra mim é o mas esse aí O já maior é. de todos. Compartilha? Não, top 1 aí. Top 1. Escolhe o top 1. Não, Complex. pode ser. Vai, fala. Não, esse eu tenho propriedade pra falar. Pode falar. Tá bom. A gente tava começando a trabalhar junto, a gente já tem um background trabalhando tem um tempinho antes da Berlim até, e a gente tava fazendo alguns eventos, etc. Em modelo MVP, assim, testar. A gente tava com o começo... Criança ainda, gente. Não, isso aí tem anos, tem muito tempo já. E a gente resolveu fazer uma festa no dia da greve dos caminhoneiros. A gente não tinha como adivinhar, né, que ia ter a greve. Na época a gente era jovem, então a gente acreditava que tudo ia dar certo. A gente também não olhou direito a previsão do tempo. A gente não perdeu esse instinto de tudo vai dar certo. A gente só é um pouco mais precavido hoje em dia, mas... E aí a gente resolveu fazer uma festa, bateu no peito, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Resultado, nenhum fornecedor conseguia entregar no horário. A gente teve que abrir o evento praticamente todo... Vias fechadas. A gasolina altíssima. O fornecedor de estrutura, ele vinha de Niterói pro Rio. Só que na porta da ponte tinha uma barricada de caminhoneiro que se passasse qualquer caminhão, eles já prendiam o caminhão dos caras. Então ele teve que vir, sei lá, veio pela serra em Magé pra dar a volta. Cara. Chegou 9 horas da noite pra começar a montar, então foi um caos. E além disso, choveu pra caramba. Então ficou todo um lamaçal e como a gente poderia ter evitado isso? Primeiro de tudo, não era pra ter feito o evento no dia da greve dos caminhoneiros. Ponto. Segundo, se tá com previsão de chuva, não custa nada não, custa. Não custa tanto assim, botar uma tendinha ali, um toldo pra você se precaver. Então, enfim. A gente até pôs o toldo, mas o fornecedor de toldo 48 chegou atrasadíssimo, então já era um lamaçal. Mas foi legal, que teve uma vibe meio Woodstock, sabe? Tipo Rock in Rio. Um conceito a gente tem Woodstock. vários. A gente teve ativação já que a gente tinha um vidro protegendo a ativação e aí bateram no vidro, quebrou, era no meio de carnaval também. No meio de carnaval. Não tinha E aí fornecedor o que aberto. a gente aprende? A partir de agora, quando a gente monta, a gente tem sempre um kit de manutenção extra. A gente que paga pode uma taxa destruir de tudo, manutenção. pode destruir tudo que vai ter. Vai Esses dar aí certo. são exatamente os erros que a gente está falando aqui, que se a pessoa para planejar antes de entender o que pode dar errado, já deixa tudo engatilhado, já deixa tudo pronto, e aí se der qualquer coisa, já sabe como é que você vai agir, ou você até já agiu antes daquilo ali acontecer. E é engraçado que esse cenário vem muito com o amadurecimento de tempo de mercado, de empresa, que erros que a gente cometia no primeiro ano de empresa, hoje em dia a gente olha e dá risada. Tipo, dá risada mesmo. Alguém fala, que isso, gente?
Não, mas pegando essa vibe de tudo que vai dar certo, eu sempre penso assim também, né? Quando a gente vai planejar alguma campanha, alguma coisa, aí alguns funcionários, da galera da equipe chega falando assim, não, cara, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e etc. Acho que também é muito simples, né? Não, vamos fazer isso aqui, etc. Amanhã a gente bota o site no ar. Fala, calma, cara, não é assim não, cara. Calma, a gente tem que fazer todo o processo e etc. Pra falar com o cliente, que senão a gente acaba até educando mal o cliente, né? E até vocês falando aí, etc., me lembrou uma pergunta que eu vejo muito isso no mercado de agência, né? Cara, vocês já demitiram algum cliente? Tá complexo, mas já. Demitir não. Não fala, obviamente, não, mas... Óbvio que não. Demitir não, mas, tipo, cara, não vai ter como renovar aqui, porque tu é chato. Não, mentira. Não A vai gente ter como faz um renovar. projeto, aí ele pede pra fazer um outro, a gente fala, putz, não vai ter como. Mas antes de falar que não vai ter como, a gente aumenta muito o preço. Mas por Pra questões valer o de- estresse. E por questões de cultura, assim, do cliente que não tá dando match, o cara ser meio abusivo e etc. Normalmente Cara, muito a ver gente com é bem relacionamento. tranquilo, a gente é bem tranquilo de lidar, essa é a grande verdade. E a gente trabalha dentro da empresa com um modelo de over delivery. Então, você contrata X e a gente oferece 2X. Uhum. Isso é muito comum. Só que tem gente que você dá o mão e quer o corpo inteiro. Então a gente vai sempre mitigando, dando um jeito. Não é uma coisa muito comum, tá? Então é difícil a gente cancelar contrato, nunca aconteceu, mas difícil a gente não querer renovar. Sim. Mas quando acontece, normalmente a gente aumenta o preço, aí aumenta mais um pouquinho. No nosso mercado isso é muito comum, né? Ainda mais porque as pessoas, né, acham que a gente é aquele sobrinho, né? Na maioria das vezes, né? Até de empresas grandes. Ah, cara, dá pra fazer isso aqui? Dá pra botar o link do WhatsApp lá no site? Não, cara, é só um negocinho aqui. Ah, mas não tem como imprimir isso aqui, não. Vou botar aqui. Não, mas no geral, a gente faz. A gente faz. A gente faz, tipo assim, Eu um sou assim sorriso. também. Não, tá tudo bem. Só... Às vezes a gente acha que pode fazer uma diferença para reter aquele cliente a longo prazo. Então, a gente tem uma ativação que a gente fez na época do Rock in Rio agora, que todo dia era uma novidadezinha. Só que eram coisas que pra gente não era um grande esforço. Não, e o cliente era gente boníssima, não É. tem nada a ver com... Com esse outro que Não, só um Não, disclaimer. uma coisa não tem nada a ver com outra. Mas Amo era você, cliente. Hoje eu tô fazendo muitos corações, mas já tô de todos os jeitos. Mas a gente achava que era importante a gente estar fazendo aquele serviço ali da forma mais para agradar o cliente de fato, pra gente conseguir estar nos próximos também. É. Não, eu parto muito desse princípio. Quando eu fui montar a minha primeira agência, há 12 anos atrás, né? A gente aprendia na faculdade, né? Não, cara, tem que ter no contrato que você vai fazer isso, isso. Beleza? Beleza. O cliente saiu daqui da curva, opa, é mais R$2.000, mais R$10.000. Mas aí quando tu vai pro mercado empreender, tu vê que realmente não é assim que funciona. impossível. E nem pode ser assim, né? Até porque, quantas vezes você também não foi o cliente que pediu pra flexibilizar alguma Exato. Não, coisa? e às vezes você Exatamente. pede uma coisa tão boba, o cliente pede uma coisa tão boba, se eu falar não, o cara vai ficar, cara, por que você tá me falando não? Cara, hoje nosso A gente contrato... tem muita boa vontade, isso é um fato. Hoje, nas nossas reuniões de kickoff, a primeira coisa que a gente fala é o seguinte, falou, cara, como a gente é uma agência de performance, eu vou fazer de tudo pra você vender. Sendo que o de tudo é o seguinte, é isso. Se tiver que fazer isso 50 vezes, um exemplo, anúncios pra tentar vender mais, a gente vai fazer. Mas às vezes a gente pega aqueles caras do tipo, pô, cara, você não consegue vir aqui na loja filmar? Aí você... Cara, Passa um pouco daquela linha ali que, pô, cara, sempre rola, né? A pessoa que quer que você venha aqui, o vem aqui me pega muito. vem Eu falo, aqui. Como assim vem aqui, Se cara? você passar aqui na minha fábrica em Irajá, às 8 horas da manhã, na quinta-feira, pra gente conversar. Pra eu te explicar como é o produto. Caraca. Não, Então- e aconteceu e a gente tomou E calado. a gente foi. E a gente foi na fábrica, isso é o pior. Não, isso acontece. Mas assim, cara, aprendizado, né? A gente vive, aprende, espero não cometer os mesmos erros, né? Mas... Esse é o negócio, é o errar rápido. Vocês falaram isso, eu achei fantástico. É o que a gente sempre fala lá. A gente explica uma vez. Errar, tudo bem, pode errar. Mas, cara, não erra na segunda. Porque se errar na segunda, é dinheiro. Então, hoje a gente trabalha com analytics, né? A gente é estatístico, né, cara? Se a gente sair fora da curva aqui um pouquinho, é horas de funcionário, cara. Então, hoje a gente preza muito isso. Mas, volto a falar, né, cara? A gente é mega parceiro dos clientes, faz tudo o que puder pro cara vender. Afinal de contas, cara, até puxando um exemplo, até inclusive vai ser o próximo podcast, né? Pessoal da We Love Body, eles vão poder falar isso aqui no podcast. Cara, a gente exibe relatórios pro cliente do tipo, cara, taxa de cancelamentos de pedidos, o preço do frete, o quanto tá tendo de cancelado pelo banco dentro do sistema de pagamento dos caras, que a gente fala assim, cara, a gente tem que sair dessa curvinha,
Porque, cara, hoje o mercado de performance, de tráfego, etc., tá completamente prostituído, né? O cara vai ali, o sobrinho faz um anúncio, etc., e a gente tem que sempre entregar o a mais. Que eu acho que é por isso que eu gosto muito de vocês, né? Que, porra, eu vejo assim, cara, eu ficava me imaginando, como é que chega um briefing pra esses caras? Porque, porra, os caras têm ideias mirabolantes e eu fico pensando, será que aquele cara, aquele senhorzinho lá, dono da empresa, obviamente eu pensei num aqui, mas como é que o cara chega com um briefing pra esses caras, né? Mas hoje eu tô vendo que, porra, não é bem assim, né? Mas é isso, galera, a gente vai ficar por aqui, porque pela hora já deu, mas, porra, agradeço imensamente a presença de vocês. Saibam que vocês são uma inspiração pra mim. E, porra, muito bom compartilhar essa mesa aqui com vocês no nosso primeiro podcast. Isso aí, a gente agradece. Também é o meu primeiro podcast, então também estou super feliz. É uma experiência totalmente nova, adorei o papo. Boa. E sempre que precisar, a gente está aqui aberto para trocar e falar sobre marketing, que a gente adora. Já deixa o jabá também. Deixa o jabá, o Instagram dos caras aí, fala aí. Segue a gente no Instagram, pra câmera ali de novo. Já mandei beijo pra equipe, agora pra mãe, né? Isso. Mas segue lá no Instagram, PH Jasmin com M, e o da agência é Berlim, com dois N's. Com dois N's, exatamente. O meu é FZiben, pra quem quiser. E é isso, galera. Só lembrando, todo dia útil do mês. Junto com o salário, fica fácil. Exatamente, isso que eu ia falar. É aquela que o gerente, o analista fica mega feliz, né? Mas o empreendedor nem tanto, né? Mas brincadeira, né? Esse cara tem que pagar feliz o salário da galera. Então é isso, galera. Aguardo vocês aí pro próximo podcast. Então fica o convite, não deixa de seguir a gente. Lembrando, nos principais canais, YouTube, Spotify e Instagram. Obrigadão, galera. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.